Estes foram os comentadores políticos da RTP, SIC e TVI na noite das eleições presidenciais. Imediatamente saltam à vista vários problemas. Em 13 comentadores temos apenas uma mulher, não há comentadores jovens, não há representação das minorias, não há representação de ideologias ecologistas e progressistas e podemos ainda encontrar outros problemas como a falta de representatividade ao nível socioeconómico e ao nível territorial. Mas este não é um problema desta noite, é um problema estrutural do comentário político em Portugal. Segundo um artigo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 82% dos comentadores políticos em Portugal são homens. Entre 2000 e 2017, passaram pelas televisões portuguesas 273 comentadores. Desses, cerca de 224 são homens e apenas 49 são mulheres. Algumas das vozes mais ativas na luta contra esta falta de representatividade incluem Susana Peralta, professora de Economia e cronista. Achas que o comentário político em Portugal tem um problema de representatividade ao nível de pessoas e de ideologias, porventura? Eu acho que ele tem um problema enorme de representatividade a vários níveis. Bom, certamente de ideologias. Ao nível de pessoas, eu acho que há um problema enorme de representação de género. Há muito mais homens do que mulheres. Depois há também um grande problema de representação étnica, por isso tu, na verdade, tens uma televisão que é praticamente só branca, mas repara, não é só isso, nós temos uma enorme comunidade asiática. Temos hoje em dia já muitas pessoas que vivem em Portugal há vários anos, por exemplo, de gerações que vieram da Europa do Leste. Quer dizer, ninguém, essas pessoas simplesmente não existem no debate, é uma coisa catastrófica. Tens, obviamente, um problema de representação de classe, mas tens um problema enorme de representação geracional e tens um problema também, eu diria, de falta de representatividade de minorias sexuais, na verdade. De facto, eu acho que o nosso espaço mediático é muito condicionado pela imagem do homem dos 50 anos para cima e branco. E já agora de upper middle class e provável... e já agora também, só uma última, regional. Abril de 2019, no programa Prós e Contras da RTP. Um dos convidados é João Marecos, advogado e cofundador da página do Facebook Os Truques da Imprensa Portuguesa. Foi convidado na qualidade de jovem para debater a participação dos jovens na vida política. João faz uma acusação. Sempre as mesmas caras, e sempre as mesmas caras das mesmas faixas etárias. E a verdade é que nunca chamam os jovens para discutir os temas da atualidade. A jornalista Fátima Campos Ferreira responde: mas sabe que às vezes não é fácil, porque os jovens, como já foi aqui dito, demitem-se muito dessa participação cívica. É verdade. E eu vou-lhe dizer que é mais difícil encontrar gente muito jovem para falar e para intervir do que pessoas de mais idade. E é aqui que nasce uma promessa. Então vamos fazer o seguinte compromisso, que é, daqui a 2 meses, vamos publicar uma lista. Vou trocar aqui contactos com todos os jovens que estão aqui. Vamos publicar uma lista que vai ser pública com nomes de jovens sub-30, especialistas em várias áreas, que vão estar disponíveis, vamos falar com eles e vamos garantir que estão disponíveis para ir à televisão falar sobre estes temas. Tenho prós e contras feito por vários... Surge o programa Sem Oportunidades. Eu acho que, quanto ao tipo de pessoa, eu acho que é evidente que há uma falta de representatividade no comentário político em Portugal. É sobretudo um comentário masculino e é um comentário de mais de 50 anos. Obviamente eu sei que há exceções em ambas as categorias, mas esta é no fundo a regra e o resto são exceções. Achas que as escolhas na parte do comentário político são propositadas do ponto de vista em que os comentadores que dão mais audiência são os mais velhos, que já são um bocado conhecidos do público, e depois isto cria um ciclo vicioso de não se criam oportunidades para os jovens, e eles não ficam conhecidos e depois não voltam a ser convidados? Ou seja, eu acho que há essa dimensão de pescadinha de rabo na boca, que já tínhamos falado, esta ideia de que se não damos oportunidades, as pessoas não conseguem tornar-se conhecidas e, portanto, não conseguem entrar ou competir com estas pessoas que já lá estão há muitos anos.
há essa dimensão sem dúvida, mas depois também há, julgo eu, e foi por isso que no fundo criámos o Sem Oportunidades, há uma dimensão muito prática, muito pragmática do funcionamento e da organização destes debates, que é quem é que eu vou convidar à última da hora, não sei, quer fazer um debate sobre isto, não conheço, não sei quem vai, e vou convidar os mesmos de sempre, porque há várias coisas práticas nisto. Uma, já tenho o contacto; outra, já sei que não me vai falhar; outra, já sei que é uma pessoa que fala bem e que, portanto, que isto não vai ser um desastre. E, portanto, a verdade é que quando preparamos debates, e a verdade é que hoje em dia é assim que funciona nas redações, quando se preparam debates em cima do joelho, debates sobre uma coisa que aconteceu hoje à tarde, vamos debater hoje à noite, sem grande preparação, obviamente que o leque de escolhas se reduz muito e se faz apenas no espaço daquelas que são apostas seguras. E o que nós quisemos fazer com o Sem Oportunidades foi, no fundo, pesquisar e trabalhar e pedir a pessoas de fora que já têm esse espaço mediático, que no fundo fizessem quase uma recomendação de 5 pessoas na sua área para falar, 5 jovens. E a nossa ideia era um bocadinho substituir esse processo de não sei quem é que vou chamar, não conheço, não sei se é bom, não sei se é mau, dando essa ferramenta. E eu diria que neste momento, fazendo assim um balanço ao fim de um ano de projeto, funcionou de forma muito moderada. A verdade é que houve várias ocasiões em que organizadores de debates falaram connosco e convidaram pessoas da lista, e, portanto, ela serviu a algum propósito, mas naquilo que são os debates recorrentes das grandes plataformas de televisão, não conseguimos. E é muito difícil. E a verdade é que talvez atingimos o pináculo desta situação agora nas presidenciais. Acho que sim, acho que deve haver uma parte que é de essa que estás a dizer, não é? Que é essas pessoas, no fundo, darem mais audiências porque são mais conhecidas, porque têm uma imagem de maior, vamos dizer, projeção, e até porque depois isso é também um bocado um fenómeno que se autoalimenta, não é? Porque depois tu tens a pessoa, quanto mais aparece, mais as pessoas a querem ouvir, e depois fica um bocadinho o fenómeno autoalimentado. Mas também acho que há um problema isso. Aliás, há muitos jornalistas que já me disseram a mim, e pessoas bem intencionadas, em quem eu acredito genuinamente, que é a dificuldade também o jornalismo é um trabalho que se faz no imediato, ou seja, de repente há aqui uma notícia nova e nós precisamos de alguém que comente isto, e o que as pessoas fazem é pegam nos contactos que têm, naqueles que sabem que vai ser mais fácil aceitar. Achas que a opinião dos jovens na generalidade e do comentário político em especial não é respeitada? É um bocadinho aquela história das bitolas que se colocam a certos grupos, não é? Da mesma forma que as bitolas que se colocam às mulheres para serem promovidas ou para serem respeitadas são superiores àquelas que se colocam aos homens, e aquelas que se colocam às minorias étnicas são superiores àquelas que se colocam para a maioria. Eu acho também que um jovem, para que a sua opinião seja respeitada, tem que cumprir uma bitola superior, tem que demonstrar que tem uma experiência espetacular, ou que estudou e que tem um PhD em não sei o quê, etc. O que eu não estou a dizer que é, neste caso, automaticamente negativo. Eu percebo. No caso dos jovens, percebo. No caso das mulheres e das minorias, não percebo, mas no caso dos jovens, percebo que, de facto, há aqui, no fundo, um ponto de experiência que nós não temos automaticamente, não é? A mim o que me custa é ver que pessoas, por não serem jovens, podem falar de tudo o que lhes apetece, independentemente de demonstrarem qualquer tipo de pergaminhos sobre o tema. E há imensos exemplos disto. E agora, há pouco tempo, houve um que foi piada na internet, que foi o Miguel Sousa Tavares a explicar o que era o blockchain. E isto é algo que nunca na vida ninguém convidaria um jovem para explicar o que é o blockchain sem primeiro lhe perguntarem: sabes o que é o blockchain, o que é que já fizeste, o que é que tens a dizer, quais é que são as tuas provas dadas sobre este tema. E em Portugal há esta ideia de que esta malta que já fala na televisão há 20 anos não tem provas a prestar perante ninguém, portanto pode dizer o que lhes apetecer, mesmo que não saiba nada do que está a dizer. Mas a opinião das mulheres em Portugal, pela sociedade em geral, ainda é menos valorizada, e isso faz com que possa ter menos audiências enquanto comentador, e que não seja tão levado a sério? Eu acho que Portugal é um país bastante machista. É um país, basta ver, enfim, se tu fores ver ao índice europeu da igualdade de género, há
há várias dimensões em que Portugal está muitíssimo mal classificado. Portugal está genericamente mal classificado, ou seja, está abaixo da média europeia de igualdade de género, mas, por exemplo, numa questão que para mim é muito interessante, nesse índice, que é do Instituto Europeu da Igualdade de Género, que no fundo classifica os países em várias dimensões, uma questão que para mim é muito interessante daquilo que são as mentalidades, que é a questão da repartição do tempo nas tarefas domésticas, e aí tu vês que Portugal, não sei se é o segundo pior da Europa em termos de desigualdade na repartição, e isso é de facto muito representativo de uma certa mentalidade do que é o lugar da mulher na sociedade. Portanto, Portugal é um país muito machista. E certamente que há pessoas que consciente ou inconscientemente, eu até estou disposta a admitir que em muitos seja inconsciente, vão dar muito mais valor à opinião do homem, não é? E portanto, pronto, e agora cabe aos médias, e não cabe só aos médias, já agora várias mulheres que eu conheço que intervêm bastante na vida pública chamaram a atenção quando foi agora esta coisa da noite eleitoral, que é, também cabe a essas pessoas, muitos deles que eu conheço e que são pessoas que têm essa sensibilidade, têm a sensibilidade da questão da representatividade de género. Muitas dessas pessoas que estiveram nos painéis da televisão, elas próprias também podiam perguntar, mas já agora, quem é que está no painel? Bem, as pessoas, na verdade, normalmente perguntam, e elas próprias também dizem, não, eu não vou participar num painel só de homens, tal como eu muitas vezes, a mim, quando me chamam, eu critico, então, mas não arranjava mais nenhuma mulher, não é? Mas não há nenhuma razão para eu fazer isso, e um homem que é chamado não fazer também isso. A maioria dos comentadores da televisão portuguesa são de direita e conservadores. E não é apenas uma questão de números, é também uma questão de destaque e de audiência. Os comentadores com mais destaque e tempo de antena são neste momento Miguel Sousa Tavares, conservador, Paulo Portas, conservador, e Luís Marques Mendes, conservador. Dois desses são ainda ex-dirigentes de partidos de direita. Pronto, portanto isso eu acho que é evidente, ou seja, que há uma sobre-representação daquela coisa PS, PSD, CDS, há muito menos dos partidos mais pequenos e de outras sensibilidades que se calhar não estão necessariamente representadas em partidos também, não é? Da parte da ideologia, não há como fugir da realidade de que em Portugal as discussões, os debates políticos funcionam muito à volta dos eixos dos partidos com representação parlamentar e, sobretudo, dos partidos com histórica representação parlamentar. Portanto, há menos espaço para partidos emergentes e há menos espaço para correntes e ideologias que não estão representadas já no Parlamento. E isto, obviamente, é uma pescadinha de rabo na boca. Se elas não estão representadas, não conseguem ganhar representatividade. O mesmo com os partidos que entraram agora, por exemplo, casos do PAN, casos do LIVRE, casos da Iniciativa Liberal, que acabam por também estar subrepresentados em muitos painéis e dessa forma também lhes é mais difícil ganhar eleitorado. E, portanto, sim, eu acho que o comentariado político é um comentariado atualmente para defender o status quo. Senão acabamos por encontrar sempre os mesmos conflitos, as mesmas opiniões e acabamos até por criar esta ideia, esta percepção de que aquelas são as opiniões que existem e aquelas são as opções que existem, quando na verdade o menu ou o leque pode ser mais alargado. Se nós temos sempre as mesmas pessoas a discutir e a representar sempre os mesmos polos ou sempre as mesmas posições ideológicas, as soluções vão necessariamente ser as mesmas. O que é que nós podemos fazer para corrigir estas assimetrias no debate político? Vai ter que partir das entidades como as televisões ou pode partir da via legislativa? É mais algo da sociedade em geral? Eu acho que a via legislativa serve para impor cotas, por exemplo, nos lugares de representação política, ou seja, no Parlamento, nas Assembleias Municipais, nas Câmaras Municipais, ou nas listas às Câmaras Municipais, e também nos boards das empresas. Aí eu acho que sim, eu teria mais dificuldade em ter uma lei a regular os painéis escolhidos, enfim, as escolhas editoriais. Em geral, não me agrada nada a ideia de ter uma lei que regula uma escolha editorial num jornal de uma televisão. Não me parece que isso seja uma boa ideia, abre a porta a caminhos pelos quais eu não gostaria. Eu acredito que isso pode verdadeiramente fazer com a autorregulação. E a autorregulação é isto, é tu teres os diretores editoriais que têm essa estrelinha, que é chegarem ao fim, olharem para a folha A4. Eu já fiz isso imensas vezes, eu já organizei conferências, já organizei painéis de debate, lançamento de estudos e não sei o quê.
E eu olho sempre para isso, quer dizer, olho sempre para aquilo e penso, isto está minimamente igualitário, porque já lá está, a partir do momento em que tu começas a chamar mulheres, depois essas mulheres também são mais conhecidas e depois também já tens aquele reflexo de pegar no telefone e falar com elas. Eu acho que é sobretudo uma mudança de mentalidades. Eu acho que da parte dos jovens, eu pelo menos sinto isso sempre que me convidam para falar, para escrever, para qualquer coisa que implique ter voz no espaço público. Eu tento sempre primeiro dizer que sim, quando são coisas das quais eu posso falar. Também já disse que não quando eram coisas que não, enfim, com as quais eu não sabia, mas acho importante dizer que sim, um bocado para apagar essa ideia de que nós não estamos presentes ou nos interessamos. Eu sinto muito que nós não podemos exigir espaço e recusar aparecer quando esse espaço nos é dado. E, portanto, mesmo às vezes quando não me apetece ou não me dá jeito, eu tento sempre dizer que sim. E depois tento sempre a preparar-me muito bem, porque sinto que quando estou a falar não me estou a representar só a mim, mas estou também a representar, no fundo, as pessoas da minha idade. Porque não na opinião, no brio, saindo-me bem e, no fundo, não dando pouca conta de mim. Porque o que eu sinto é que cada vez que um jovem é dado uma oportunidade destas e nós vamos lá e efetivamente não acrescentamos, não sabemos do que estamos a falar, tropeçamos nas palavras, tropeçamos nas ideias, o que estamos é, no fundo, a confirmar todos estes estereótipos que associam já tantas vezes aos jovens, que não são confiáveis, não sabemos se vão falar bem, se vão saber do assunto. E, portanto, eu acho que temos essa responsabilidade quando nos pomos a falar no espaço público, que é uma responsabilidade que claramente malta mais velha, sobretudo homens mais velhos, não têm, não é? Falam e está sempre tudo bem. Nunca há propriamente Nunca ninguém diz isto para homens de 50 anos, já se está para ver, está aqui este a falar, não sabe falar, os outros também não sabem. Isto não lhes acontece. Acontece aos jovens, acontece às mulheres, acontece a minorias, enfim, são grupos que são pouco representados e que o status quo arranja sempre uma razão para eles serem pouco representados. Onde eu acho que deve entrar a via legislativa nesta conversa é na dimensão da justiça intergeracional como critério para legislar. E aqui, no fundo, não se trata forçosamente de trazer a voz dos jovens, mas de ter um raciocínio prospectivo sobre qual é que vai ser o impacto desta legislação nas próximas gerações. E eu acho, obviamente, que é muito útil trazer os jovens para esta conversa, mas não acho que seja essencial. Acho é que é, sobretudo, essencial perguntar, quando se está, por exemplo, a decidir vamos recapitalizar o novo banco ou vamos recapitalizar a TAP, nunca faz sempre o raciocínio, que é um raciocínio óbvio que tem que se fazer, que é o que é que se vai implicar hoje para os trabalhadores da empresa, para o resto do sistema, para a indústria no geral, ok? Mas raramente se dá o passo para pensar, ok, e as próximas gerações? Quem é que vai pagar isto? O que é que essas gerações vão ter que abdicar para pagar esta conta? Claramente ainda há muito para fazer ao nível da representatividade na política e no comentário no debate político em Portugal. E a boa notícia é que todos nós podemos fazer a diferença, tendo uma cidadania mais ativa, sendo mais interventivos e pedindo mais dos nossos políticos e da nossa comunicação social.